Então tá, bom dia a todos e todas. Nossa aula de custos hoje, então, de maneira remota. Hoje é dia 11 de outubro de 2024. Vamos inicialmente, então, começar a falar sobre mão de obra direta, tá? Se vocês buscarem ali o nosso livro, texto, me traz uma água. No nosso livro, texto, vocês vão ver que ele começa a abordar que as horas de mão de obra, elas não são só o valor da hora do trabalhador, né? Então, vejam, a gente contrata, né, o trabalhador, vou trabalhar por hora, R$ 5 a hora, R$ 10 a hora, né? Enfim, só que o custo para a empresa não é só esse valor. Porque vocês devem saber, a maioria de vocês que já trabalhou, os que trabalham, olhem, a gente vai começar ali na página 37, que é mão de obra direta, tá? Então, assim, vocês que trabalham e quem já trabalhou também, aí vocês sabem que a gente tem não só o valor da mão de obra, mas a gente tem os impostos, né, sobre essa folha de pagamento. Então, vejam, nós, como trabalhadores, pagamos o INSS, né, porque é descontado da gente. Tudo aquilo que é descontado do trabalhador é pago pelo trabalhador. Tudo aquilo que é por exemplo, o FGTS. O FGTS é um percentual sobre o valor do salário que é depositado na conta da Caixa e é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, se existir uma demissão sem justa causa, vocês, ou em caso de utilização para casa própria, doenças graves, né? Agora tem o saque aniversário. Então, assim, se pode retirar esse valor. É uma poupança para o trabalhador. Só que isso não é custo do trabalhador, isso é custo da empresa, né? Então, a empresa deposita esse valor e não desconta nada. A empresa também tem custo do INSS patronal, então é a parte do INSS que incide 20% sobre o valor da folha de pagamento. Então, vejam, a gente já está falando aí, ó, de 28% no mínimo de custo, além da hora do trabalhador, né? Então, assim, tudo isso, assim como lá na matéria-prima, tudo que a gente gasta para colocar essa matéria-prima à disposição para poder fazer o produto ou prestar o serviço, a gente também, quando vai contratar o trabalhador, todos os custos que a gente tem com esse trabalhador fazem parte da composição dessa mão de obra, tá? Então, assim, não é só o salário contratado, é tudo que envolve. Se eu tiver seguro de vida, a gente tem férias, a gente tem 13º. Então, o 13º, ele é a cada mês, a gente tem, vamos dizer, a cada mês de trabalho desse funcionário, ele recebe o direito de 1/12 do 13º, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa pode não trabalhar até dezembro, mas se ela trabalhou 5 meses, ela tem direito na rescisão dela de 5/12 referente ao 13º salário. Ela tem um período de férias que é o período aquisitivo, de 12 meses de trabalho. E ela também vai ter um período de gozo de férias, que é quando ela vai tirar as férias, que são nos próximos 12 meses, que o empregador não pode deixar vencer, porque senão ele paga as férias dobrado. Porque férias é direito do trabalhador, né? Outra coisa que tem, gente, também é o descanso semanal remunerado.
as pessoas não trabalham 7 dias, elas trabalham 6 dias, e descansa um, né? Até Deus descansou um dia, né? Como é que o trabalhador não vai descansar? Aí, ai, menina, a gata tá me mordendo aqui os pés. E aí, então a gente tem 1/6 da nossa semana de descanso remunerado. Então, quer dizer, a gente precisa saber quantos dias essa pessoa vai trabalhar. E se ela trabalhar no sábado, ela vai trabalhar 6 dias. Se ela compensa esse sábado, ela trabalha 5 dias na semana. Mas ela compensa os sábados. Então, assim, CLT, 44 horas semanais. Se a gente for compensar os sábados, né, a gente vai dividir as 44 por 5, né? Vai dar o quê? 7,33 alguma coisa. Então, assim, a gente sempre tem que pensar, se alguém aí nunca ouviu falar dessas coisas, pode levantar a mão, né? Se usar o recurso ali da mãozinha, né? Eu acho que vocês conhecem. E então, assim, é isso basicamente que envolve, tá? Então, assim, ó, tudo aquilo que não é descontado do trabalhador, porque tudo que eu desconto do trabalhador é pago por ele, né? Isso tem que ficar bem claro. Então, tudo aquilo que não é descontado dele é custo da empresa, tá? E vai compor o valor dessa remuneração, tá? Então, eu vou compartilhar a nossa tela ali. Vocês já devem ter aberto o livro. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui tela inteira. Quando aparecer ali o livro, vocês me avisem. Já está aparecendo? Sim, já está aparecendo para mim. Beleza, eu vou aumentar aqui um pouquinho, porque quem está no celular talvez não consiga ver. Ó. Então, isso aqui é a nossa página 37 ali do nosso livro. Eu não vou ler, obviamente, né, tudo, mas ele diz assim, ó, eu vou falar sobre algumas coisas, tá? Algumas partes. Então, ele diz assim, ó, mão de obra direta, né? Quando a mão de obra direta não efetua o apontamento das horas trabalhadas nos produtos, seu custo deixa de ser considerado direto e apropriado nesses produtos por rateio. Por quê? Como é que funciona esse tipo de coisa, gente? A gente tem dentro da fábrica várias maneiras de apontar as horas, tá? Por ordem de produção, a gente pode ter por digitação ali na própria máquina, o nome do operador, sabe? Quando ele começou, quando terminou. Então, existe várias maneiras, tá? Outra coisa que ele diz o seguinte, ó. Ele começa falando que, por exemplo, ó, um trabalhador, né, tendo um soldador cujo salário é de R$ 4 por hora, apontasse 3 horas de atividade no produto X. O custo da mão de obra direta seria R$ 12. Só que aqui ele diz assim, ó, a gente estaria considerando somente o salário. E o custo refere-se, esse aqui, às horas apontadas nos dias que os funcionários compareceram à empresa. Então, a gente está descontando os encargos, desconsiderando os encargos sociais que eu falei para vocês, a gente vai estar desconsiderando, né, que além de domingos e feriados, né, eles podem ter faltas justificadas e abonadas, que também são custo da empresa. O funcionário vai receber outros tipos de remuneração, férias, abono sobre férias, 13º, INSS da empresa, FGTS, tudo isso que eu comentei com vocês, que são custos, tá?
Então, ele vai discorrendo ali sobre o tipo de remuneração, isso eu vou deixar para vocês lerem, tá? E aí diz assim, ó, tem duas categorias de funcionários, de acordo com o modelo de contrato, com um salário fixado por mês, em um mês completo de contratação, né, de serviços, o funcionário mensalista recebe um salário correspondente a 30 dias, independente do número de dias do mês, acrescido de horas extras, prêmios por assiduidade, insalubridade, né, e tudo aquilo que ele for contratado. E a gente tem os horistas com o valor fixado por hora. Em um mês completo, os horistas terão sua remuneração composta pelo salário referente ao número de horas comparecidas no mês, acrescido do descanso semanal remunerado, feriados, né? Então, ele vai ter um número de dias, 28, 29, 30 ou 31, os quais são somados as horas extras e os adicionais aí devidos. Ele mostra um modelo de recibo de pagamento, tá? Aqui já preenchido, né? E depois ele começa a falar dos encargos sociais. Gente, assim, ó, a gente vai passar meio por cima disso, porque o que vocês precisam entender é que tudo aquilo que é pago pela empresa é custo. Não importa que tipo de custo é, qual é o percentual. Por quê? Porque a gente já teve, nesses anos, várias modificações da legislação trabalhista que foi desonerada a folha de pagamento, né, como um incentivo aí patronal, foi os percentuais do FGTS também mudaram ao longo dos anos, né? Então, assim, muita coisa em se tratando de legislação e de tributos, ela pode modificar, né? Então, o que nos interessa é que vocês saibam que tudo que é pago pela empresa é custo da empresa. Tudo que é descontado do trabalhador é pago pelo trabalhador e não pode ser custo da empresa, tá? E aqui eles falam de alguns exemplos, de alguns percentuais que pode chegar a 116 nessa época aqui, 116,9 referente aos encargos. Então, se a gente pensar que isso adiciona, né, no salário do trabalhador, imagina aquele custo ali de R$ a hora. Se nós somarmos os 116, a gente tem. Deixa eu só fazer um cálculo aqui. Só um pouquinho, gente, que eu vou ter que trocar. Eu vou ter que sair do escritório, porque a gata não para de brincar com meus pés. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Meu Deus do céu, tá biruta. Aqui. Deixa eu tirar daqui. Ver se ela para. Então, voltando ali, gente, ó, se a gente for pensar nessa remuneração aí, ó, de R$ a hora, e a gente está considerando que 116% são encargos, a gente tem mais 4,64 de encargos, certo? Então, o custo com esse trabalhador, a gente vai ter R$ 8,64. E não só os 4 de hora. Né, Davi? Exatamente. Lembrando que esse 116%, ele pode até mesmo variar alguma coisa com a desoneração da folha. Mas daí ele deixa de ter custo da folha e torna-se uma parte do faturamento. Mas é essa a ideia. Então, voltando lá, vou compartilhar de novo com vocês. Parece que a arteira foi brincar com outra coisa e largou meus pés.
Vou compartilhar de novo. Espera aí. Muito bem. Estamos lá de novo. Tá aparecendo? Positivo. Beleza. Porque quando eu começo a compartilhar, eu não enxergo mais vocês, tá? Aí ele faz o cálculo aí, né, de feriados, tá? Isso aqui fica para leitura de vocês, blá, blá, blá. Quanto seria o depósito de FGTS, né, no caso de 8%. E aqui um cálculo simplificado de encargos, né? Então, assim, ó, o salário hora desse trabalhador, certo? Que custa R$5, que é aquilo que ele foi contratado ali na carteira de trabalho dele, ele vai ter mais R$4,96 de encargos. Então, o custo hora dele é de R$9,96. Isso quer dizer que é 99,2% desse, além, né, desse valor aí, quase dobrou esse salário por conta dos encargos. Tá? É isso que eles estão demonstrando ali. E aqui, gente, a gente precisa, ó, vocês marquem essa página 45, tá? Olha só, a gente tem, ao longo do ano, 365 dias. Nós temos aproximadamente 48 domingos. Nós temos, de acordo com cada ano, 11 feriados. E mais, né, 30 dias de férias. De certa forma, nós teremos aí, ó, 276 dias produtivos. E é isso que faz a nossa conta na produção, tá? Então, a gente vai ver qual é a nossa jornada aí de trabalho. 44 horas semanais. Se eu trabalho sábado, eu divido por 6, tá? Se eu não trabalhar os sábados, eu tenho que dividir por 5, certo? Nesse 6 aí dá 7,33 horas por dia. Os 276 dias vezes 7,33 horas dia vezes R$5 a hora dá 10.115 o ano dessa pessoa. Se pensar nas férias, eu tenho 220 horas no mês. Então, vezes 5, 1.100. O abono de férias, gente, é aquele 1/3 que a gente recebe a mais. Então, é os 1.100 dividido por 3. Eu tenho mais o 13º salário, que é um salário completo, né? 1.100. Aí eu tenho domingos e feriados, que ele considerou aquele exemplo lá de 48 dias, né? Mais 11 dias, dá 2.162. Considerando as contribuições fixadas em lei ali, o custo anual desse trabalhador é de 20.158,72, tá? Então, assim, a gente vai ter... olha só, vamos voltar lá, ó. Por que é 1 vezes 2, ó? 276 dias produtivos, vezes 7,33 horas por dia, a gente tem 2.023 horas, tá? Então, a gente vai ter, ó, 20.158 dividido por 2.023, encontramos os 9,96 ali, que ele considerou como
o custo hora daquele trabalhador que tem um adicional aí de 99,2% de encargos, tá? Aí ele fala do apontamento, tá, gente? Boletim de apontamento e produção, só um modelo. Hoje em dia a gente encontra coisas mais modernas, vamos dizer assim, no computador, no robô. Muitas vezes a máquina controla a parada de máquina, a troca, muitas vezes tem uma matriz para trocar, que é um modelo. Então a máquina vai computando isso, tá? Aqui quando se fazia manual. Então, o tempo ocioso, tá? Aqui ele diz assim, ó, corresponde às horas não trabalhadas em decorrência de motivos que fogem à normalidade da empresa. É como se fosse uma perda, né? Então, esse custo deve ser computado diretamente no resultado do exercício. E aqui, gente, é o seguinte, ó. Exemplo resolvido. Vocês vão, para fazer os exercícios de mão de obra que estão lá no livro, utilizar esse exemplo aqui, tá? Então, vamos falar sobre o exemplo e depois a gente pode ir ali num exercício para que vocês usem o modelo do exemplo e vocês tentem resolver. Isso aqui é como se fosse um passo a passo, tá? Então, vamos aí acompanhar o exemplo resolvido. Vamos supor que no departamento de pintura haja 5 funcionários diretos com jornada de trabalho de 44 horas semanais. O salário de cada um é R$ 5,00 por hora. Os encargos sociais e trabalhistas correspondem a 116,09% dos salários. No mês de junho, houve 4 domingos e um feriado. Esse feriado caiu numa quarta-feira. Isso é importante que diga no exercício, porque vocês não sabem que ano é e se esse feriado vai impactar. Porque se o feriado é no domingo, não vai impactar a mais, vai estar dentro do domingo. Um dos funcionários faltou 2 dias, que foram justificados e abonados. Bom, se é justificado e abonado, né, vai ter uma hora improdutiva, né? E muito bem. Então, vamos lá. Então, assim, a gente tem 2 cálculos, tá? Ele demonstra ali, ó, dos funcionários que não faltaram. Então, eu tinha 30 dias, 4 domingos e um feriado. Então, 30 menos 5, 25 dias úteis. Do funcionário que faltou 2 dias, eu vou ter os 30 menos os 5 e menos as 2 faltas. 23 dias úteis, tá? A jornada diária, ele diz que é 44 horas semanais, tá? Vamos ver o que ele falou ali. Não falou nada, tá? Então, assim, ó, 44 horas semanais. Pronto. Não falou que sábado não é trabalhado, né? Que é compensado, então a gente vai dividir por 6. 7,33. Tudo bem até aí? Sim. Não. Diga alguma coisa. Tranquilo? Sim. Tá bom. Então, eu tô sempre fazendo, 2 cálculos dos funcionários que não faltaram, tá? Então, eles trabalharam 25 dias úteis, 7,33 horas por dia, 183,25 horas no mês. São 4 funcionários. Então, dessas pessoas, a gente tem 733 horas disponíveis para o trabalho. Do cara que faltou, ele trabalhou 23 dias, 7,33 vezes os 23,
168,59 horas disponíveis para o trabalho. Era só um funcionário. Somando 733 e o 168, a gente vai ter 901 horas, 901,59 horas disponíveis para o trabalho nesse mês, certo? Aí, bom, vamos ver o que eles fizeram aí nessas horas. Eles trabalharam 120 horas no produto A, eles trabalharam 270 horas no produto B, eles trabalharam 225 horas no produto C e 210 horas no produto D. Então, eles produziram 825 horas. Só que eles tinham disponíveis 901,59. Então, eu tenho horas improdutivas 76,59 horas. Gente, isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. É humanamente impossível não ter hora improdutiva. Tá? Por quê? Ora, a pessoa vai no banheiro, a pessoa precisa ter um intervalo de descanso de pelo menos 15 minutos, se a jornada é muito longa. Ainda mais na produção, que tu tem um esforço para o trabalho repetitivo. Então, assim, ó, não existe... Ninguém trabalha 8 horas por dia, gente. Não existe, não existe, não existe, não existe, tá? Quem diz que trabalha 8 horas ininterruptas está mentindo. Vai tomar um cafezinho. E tem o fumante ainda, que se é permitido fumar, ele ainda vai fumar. Quer dizer, não trabalha 8 horas por dia. E é humanamente impossível. Voltando. A gente tem 901,59 horas disponíveis, tá? A gente tem 50... Aliás, desculpa, o salário hora é R$5. E a gente tem... sobre esses 4.500, que é os 901 vezes os 5, mais 116,09 de encargos. Então, a gente tem 4.507 mais 5.233. O custo total da mão de obra, que é salários mais encargos, 9.741,23. Se nós dividirmos pelas horas disponíveis, 10,80 é o custo hora do departamento, tá? O custo da mão de obra direta vai ser as 825 horas lá naquele quadro lá, ó, produtivas vezes os 10,80, que dá 8.913, e o tempo improdutivo, que são as 76 horas, vezes esse custo, dá 827,52. E tá aqui, ó. Eu quero saber quanto que foi imputado de mão de obra direta para cada produto. É só a gente pegar aquele custo hora, que é igual para todos, e multiplicar pelas horas apontadas de cada produto, que tem que totalizar com aqueles 825. Aqui é fácil da gente conferir se está certo, né? Porque se a gente tem o valor da hora, isso aqui é a hora produtiva, olha aqui, ó, 8.913. Se a gente olhar lá em cima, ó, tá aqui, ó, 8.913, tem que bater, tá? Porque são as horas de produção. Certo? Então, esse exemplo aqui é, vamos dizer assim, ó, o modelo que vocês vão usar para fazer os exercícios do livro. Tá? Combinado? Então, vamos fazer assim, ó. Vou dar um tempinho para vocês. E vocês vão lá para a página dos exercícios, que é bem lá na frente, né? Deixa eu olhar aqui qual é a página. Deve ser depois da 90 lá, né? Peraí. Ó, aqui, ó, mão de obra direta. Mão de obra direta. Aqui, ó.
Página 92, item 2.3, começam os exercícios de mão de obra direta. Aí, vocês vão fazer... Fale, quem é que abriu o microfone? Não? Não é dúvida? Tá. Então, vocês vão fazer agora, aproveitando que a gente fez o exercício 42, tá? Façam o exercício 42. Eu vou dar aí meia hora para vocês. Pode ser? Peguem o modelo, o passo a passo e tentem fazer. São 9h15 até 15 para as 10. Então, vocês vão fazer esse exercício 42, da página 93. E aí, a gente, daqui a meia horinha, a gente começa a corrigir. Pode ser? Tá? Eu vou fechar meu microfone, minha câmera e vocês vão fazer o exercício. Porque depois eu vou colocar o gabarito dele aqui e vocês vão comparar com o que vocês fizeram, tá? E vão tirar as dúvidas. Tranquilo? Aí a gente volta e daí na sequência a gente vai fazer aí a parte de custos indiretos de fabricação. E aí, na semana que vem, a gente vai. Daí vocês já podem fazer todos os exercícios que vocês quiserem. E a semana que vem vai ser só exercício. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês.
Oi, gente. Oi, prof, não deu ainda tô quebrando a cabeça aqui. Vamos fazer esse juntos? Pode ser. Então tá. Vou compartilhar aqui o gabarito. Peraí, que daí a gente já vai falando. Estão vendo? Sim. Muito bem. Então, olha só. Aqui diz assim no exercício. Na marcenaria J. Piratininga, foram montadas 1.300 mesas e 5.070 cadeiras no mês de março. Cada mesa consome 15 minutos e cada cadeira 6 minutos. Na montagem, há 3 funcionários com salários de R$ 7,50. 3 funcionários, R$ 7,50. E 2 funcionários com salário de R$ 8,00. E aí, tudo bem, né? Aí diz assim, os encargos sociais e trabalhistas correspondem a 112,5% dos salários. Em março, mês de 31 dias, aqui, ó, deixa eu voltar só mais um pouquinho. Mês de 31 dias, houve 5 domingos, 4 sábados, nessa empresa não se trabalha sábado. E 4 sábados, tá, ok. A jornada de trabalho é de 40 horas. Durante o mês, 6 faltas foram justificadas e abonadas. 4 delas referentes a funcionários que ganham R$ 7,50. Tá? Só que, olha só, não disse quais funcionários, certo? Só disse que houve 4 faltas. Tá bem? E 2 faltas no outro. Então, assim, claro que no livro a gente tem que fazer a interpretação do texto, tá? Mas na vida real, essas coisas, elas estão mais na cara, assim, sabe? Aqui se pede também a interpretação. Então, olha só. Tanto é que aqui ele está considerando... Eu fiz todas as minhas contas e passei batido direto pelos 31 dias, porque o fevereiro eu não ia contar 29 nem 28. Mas vamos lá, não dá nada. Eu fiz a conta toda por 30 dias. Mas tá tranquilo. É o mês de março, né? Mas é o mês de março. Não importa. A via de regra para cálculo de folha de pagamentos, tu calcula pelo 30 dias, que nem eu disse, porque no fevereiro tu não vai pagar só 28 dias para o funcionário, tu vai pagar 30. Não, tudo bem. Só que aqui, ó, eles são horistas. Sim, não, tá tranquilo. Tá? Então, assim, ó, 31 dias, menos 5 domingos, menos 4 sábados. Nesse mês, eles tiveram 22 dias úteis. A jornada. Então, primeira coisa, os dias úteis e agora a jornada é 40 horas, eles não trabalham no sábado. Então, eles trabalham 5 dias, tá? 8 horas por dia. Aí, a gente está dividindo aqui, porque eu tenho 3 funcionários a R$ 7,50 e tenho 2 funcionários a R$ 8,00, certo? 22 dias disponíveis para cada grupo. 8 horas de trabalho por dia. 176 horas que eles teriam disponíveis. Só para cada um, né? São 3 funcionários aqui e 2 funcionários a R$ 8,00. O grupo de 3 funcionários tem 528 horas disponíveis. Só que eles faltaram 4 dias. Aí não diz quem faltou e não diz que todos faltaram. Então, teve 4 faltas. Então, se são 4 faltas, a gente não... Se a gente colocar 4 vezes 3, 12, né?
A gente está dizendo que todos faltaram. Não, ele está dizendo que houve 4 faltas. Então, 4 faltas, 4 vezes 8, né? 32 horas a menos eu tenho. E as outras 2 faltas, ou seja, 16 horas, equivalente a 2 dias, né? Foram para o outro grupo de 2 funcionários. Ele não diz que todos faltaram, ele diz que houve no grupo, tá? É por isso que a gente está considerando horas e não dias, número de pessoas ali. Então, na realidade, a gente tem 496 horas disponíveis para esse grupo de 3 funcionários e 336 para esse grupo de 2 funcionários. Ao todo, nós temos 832 horas disponíveis somando os 2 grupos. E é isso que agora a gente vai fazer, ó. Esse grupo aqui, ele tem 496 horas, cada hora 7,50. Dá R$3.720. Esse grupo aqui tem 336 horas, a R$8, 2.688. Somando os dois, eu tenho 6.408 de salário, mas eu tenho mais 112,5% de encargos, que vai dar mais 7.000. Então, o salário mais encargos deles é 13.617, que tem que somar o 6 e o 7. Depois eu vou dar tempo para vocês copiarem, tá? Para vocês copiarem aí e fazerem as anotações de vocês do jeito que vocês querem. Mas esse arquivo pode ser disponibilizado lá no grupo? Um PDF? Não, porque ele é do livro inteiro. Essa resposta aqui que tu fez? Se eu conseguir salvar só esse aqui, talvez, mas eu não consigo nesse meu PDF aqui, eu não consigo recortar. Entendi. Então, eu só posso deixar disponível para vocês copiarem. Tá? Eu não consigo salvar só esse. Eu tinha um outro computador que eu conseguia fazer o recorte ali, sabe? Colar, esse aqui não é uma droga. Tô apanhando com esse PDF, que eu acho que eu vou assinar um PDF para. Aí, olha só, voltando, tá? Salário mais encargos, 13.000. Se eu dividir 13.617 por 832 horas disponíveis, eu vou ter 16,366, que é o custo da hora. Aí, olha só, ele disse assim, ó, eu fiz 1.300 mesas e 5.070 cadeiras. Para cadeira, eu levo 6 minutos. Como é que a gente vai saber quanto que é 6 minutos em 1 hora? A gente bota 6/60, certo? Se a gente dividir 6 por 60, a gente vai encontrar 0,10. Aqui são 15 minutos. Então, são 15/60, né? São 15 minutos de 60. Então, eu tenho 0,25 hora. Porque tudo é calculado em hora, eu tenho que converter esses minutos em hora. Sempre tem que estar na mesma unidade, senão não vai dar certo. Então, 0,25 horas, 1.300 cadeiras, eu fiz 325 horas, tá? Para essa quantidade. E 0,10 eu fiz 507. Somando os dois, eu tenho as 832 horas. O que aconteceu? A gente não tem horas improdutivas, por um milagre de Deus, né? Mas nesse exercício aí, ele não considerou a hora improdutiva. Bom, então vamos ver como é que vai ser, já que a gente sabe que o custo total é 13.617, quanto que deu para cada produto? Horas, vezes o custo hora, 5.319. Tempo, né? Hora, vezes o custo hora, 8.298. Fecha exatamente 13.617, 100 horas improdutivas, tá? Então, esse aqui é um dos exercícios que tem mais completos para a gente fazer de acordo com aquele passo a passo. Claro que só considerando aqui, ó, essas 32 horas e 16 horas ali, que é
vamos dizer assim, uma cerejinha do bolo, tá? Vou deixar disponível aí para vocês copiarem e fazerem as anotações de vocês. Assim que copiarem essa tela, me digam aí que, ou se vocês conseguem, peraí que eu acho que eu tenho como fazer, peraí. Agora sim. Eu vou tirar um print screen. Peraí que eu tô botando lá no grupo. Depois eu viro a tela e... Aí vocês não precisam copiar. Tá, uma parte foi. Agora eu vou fazer o print da outra. Aqui. É isso aqui, eu acho. Uhum. Ai, cortou um pedaço. Só um pouquinho que eu vou ter que melhorar isso. Agora sim. Consegui. Consegui botar no grupo. Todo mundo conseguiu ver ele no grupo? Sim. Oi. Sim, prof. Tá bom. Tá na mão. Beleza. Tá na mão. Então, assim, ó, com esse modelinho aí, vocês conseguem fazer os outros exercícios ali de mão de obra, tá? Que tem aí o 43, 44, 45, 46 e assim vai. Assim, ó, os maiores, tá? Tem aquele ali, ó, 48, que tem uma apontamento ali de hora. É muito grande, tá, gente? Não precisa fazer. Ui, desliguei minha luz. Tá? Daí vão indo ali até onde vocês quiserem, tá? Fazendo uns 2 ou 3 ali já tá bem bom, tá? Aí, vamos dar uma sequência para a gente poder falar sobre os custos indiretos de fabricação, que é o assunto da sequência. Que, de certa forma, gente, a gente já viu isso. 37. Tá? Então, a gente viu mão de obra direta. Eu vou compartilhar aqui de novo a tela com vocês. E... Ó, então, a gente viu aqui, item 2.3, mão de obra direta, que vai até a página 49, tá? Que tem aquele exemplo resolvido. Esse exemplo resolvido vai servir de guia aí para os outros. E não adianta, né, gente? Tem que fazer, tá? Não tem outro caminho, senão fazer os exercícios, tá? É só assim que vocês vão aprender, vocês vão fixar e sem o exercício não tem como,
Muito bem. Custos indiretos de fabricação, tá? A gente tem... Ele dá uma pequena introdução ali do custeio baseado em atividades, tá? Que é lá do capítulo 4. Mas isso a gente vai ver lá na frente, tá? Mas a gente vê aqui, ó. O que são esses custos indiretos? São materiais indiretos, mão de obra indireta. Então, assim, os materiais são materiais auxiliares empregados no processo de produção e que não integram fisicamente os produtos. Então, assim, e aos materiais diretos cujo consumo não pode ser quantificado nos produtos. Então, assim, material indireto, material auxiliar, lixa, pigmento, coisas que eu vou usar e vai servir para toda a produção. Eu não consigo dizer, essa lixa aqui que eu usei para um lote foi para esse. Não. Eu vou ter que ter um critério de rateio, mão de obra indireta. Então, a mão de obra é aquela que não trabalha diretamente, né, no produto. O supervisor de produção, o cara lá do controle e planejamento de produção, né? E outros custos indiretos, certo? Tipo, depreciação, né? Aluguel da fábrica, tudo aquilo que a gente já viu lá quando a gente falou de custo indireto. Aí, eles falam aqui nas dificuldades de estabelecer uma base de rateio, né? A gente não consegue, muitas vezes, dividir em partes iguais a utilização desses custos indiretos. Porque a gente pode, de certa forma, desconsiderar algumas especificidades, tá? Por quê? Porque a gente tem alguns produtos que levam mais horas para ser trabalhado, né? Para ser realizado. Então, assim, a gente não consegue simplesmente dividir. Então, a gente teria que fazer um rateio, tá? Então, aí ele dá um exemplo da energia elétrica, pelo tempo, pela quantidade, mas ele também aborda algumas bases de rateios mais comuns, que é o que se usa no dia a dia. Então, assim, ó, ele diz assim, ó, na busca desse custo, entre aspas, perfeito, pode ser usadas diversas bases de rateio, e daí na seção seguinte ele mostra, né? Mas tem um exemplo, ó, área ocupada pelos departamentos para ratear custo como aluguel, depreciação do prédio, impostos prediais, potência instalada nos departamentos de quilowatts-hora, né? Para ratear o custo de energia elétrica, número de funcionários para ratear os custos apropriados ao departamento da administração geral da fábrica, número de requisição de material para ratear os custos apropriados ao almoxarifado e assim por diante, tá? E aí ele diz assim, bom, a gente tem 2 critérios para ratear os custos indiretos. O primeiro é sem departamentalização, tá? O que é isso? Eu tenho o direto, que vai direto aos produtos, os indiretos, que eu escolho um critério de rateio e depois eles vão para os produtos. E ele tem um exemplo aí. Vamos prestar atenção no exemplo. A empresa S. Adélia fabrica, então, 3 produtos, X, Y e Z. Os custos indiretos do mês de outubro foram, ó, mão de obra indireta, ele já diz que esses são os indiretos, tá? Então, mão de obra indireta, materiais diversos, depreciação, energia elétrica, água, telefone, aluguel, e totalizaram 742.500. Neste mês, a produção da empresa foi 100 unidades do produto X, 80 unidades do produto Y, e deve ser 200 do produto Z, ele repetiu o Y ali.
Os custos indiretos são rateados aos produtos tendo como base as horas apontadas, tá? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode 2.900 horas e a gente tem o custo indireto, né? A gente pega e divide o valor 742.500 por 2.900 horas e eu vou encontrar uma taxa ó, de 256,03448 por hora. E eu vou multiplicar essa taxa por horas de cada produto. E eu tenho o rateio. Isso aqui, gente, é equivalente a gente fazer uma regra de 3, tá? Por exemplo, aqui pode ser 100% e aqui vai ser o percentual também. É uma outra maneira de fazer, tá? O percentual de 1.450 em 2.900, 550 em 2.900 e 900 em 2.900. Tá? Pode ser pela taxa ou pode ser pelo percentual de horas. Entenderam isso? Olá? Tem alguém aí? Eu estou tentando achar o exercício no livro. Não, esse é o exemplo. Página 53. Essa informação de 900 horas para o produto X, 550 horas para o produto Y, isso aqui faz parte do exercício ou foi calculado? Ele disse lá em cima. Ó. Oi, opa, pulei demais. Só um pouquinho. Tá. Ih, só um pouquinho. Só deixa eu voltar aqui que eu me... Foi dado. Isso é um dado. Ele diz assim, ó, os custos indiretos são rateados aos produtos sendo como base as horas apontadas. Pá, daí ele deu. Ah, tá. Tá bom, então. Tá? Então, entendi. Tá. Não tem o que calcular. Foi dado isso. Tá bom. Então, eu entendi. Obrigada, professor. Ele poderia ter dito assim, ó. Para cada produto X, eu gasto 9 horas. Aí ele poderia multiplicar 9 por 100 dá 900, sabe? Aham, sim, entendi. Poderia ser assim. Mas ele não deu isso. Ele deu as horas já. Deu as horas direto, tá. Isso. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida? Achou, Davi? Página 53. Sim, eu estou só compondo, eu estou tentando entender assim, ó, porque ele deu todos os custos indiretos ali, depois deu a quantidade de horas de produção, quantidade horas de... E daí ele disse assim, ó, ele pegou e fez assim, eu vou dividir pelas horas, tá? Então eu vou ratear com base nas horas apontadas. Então, Ou seja, valor dividido por hora. Exatamente. Então, valor 742 dividido por 2.900 horas. Ele encontrou 256,03448 como taxa. Perfeito, tudo bem. E aí multiplicou essa mesma taxa, que é igual para todos, por cada hora apontada. Entendi, não, tá tranquilo. Ou então, a gente poderia fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. E fazer de outra maneira, que foi que eu falei ali, eu não sei se vocês compreenderam, deixa eu só compartilhar aqui, ó. Deixa eu abrir minha página 53. Aqui. E vou compartilhar essa paginazinha aqui do Excel com vocês. Ó, ele deu assim, ó, o produto X tem 900 horas, o produto Y 550 e o produto G 1.450. Opa. Né? Estão vendo aí?
Então, Sim. eu posso dizer que esse aqui, ó, é o 100%, certo? Então, esse cara aqui, eu vou dividir pelo total e ele vai ser, ó, 50%, né? Onde é que tá o meu percentual? E esse cara aqui, ó, aproximadamente 19, né? E esse cara aqui, 31, né? O que a gente pode fazer? Pegar os 742 e 500, que é o total dos meus custos indiretos, e multiplicar pelo percentual de cada produto. Vai dar uma diferencinha, né? Aí é que tá. Eu tô na hora da prova, achei uma diferencinha. Não vai dar. Posso Não ir vai por dar, aproximação? claro que dá. Eu sempre faço, gente. Faço aproximação. É que aqui é que... Ó, olha aqui, ó. Aqui deu 230,431, que deu igual o do livro. 140,819, ó, porque arredondou, né? 371,250. Deu só uma diferencinha aqui nesse, ó. Tá? Deu uns 3 centavos ali de arredondamento. Mas o que eu quero provar para vocês é o seguinte, que pelo percentual ou pela taxa, tá? Que foi o que ele fez. Ele fez assim, ó, ele dividiu... Deixa eu tirar esse troço do meio do caminho. Ele dividiu, ó, ele fez assim, total de custos indiretos dividido pelo total de horas. Tá aqui. E aí ele multiplicou, ó. 256 vezes 900. Ó, aqui no Excel vai dar a mesma coisa, tá? É porque Excel tem infinitas casas, né? Infinitas possibilidades. Aqui. E esse valor vezes o total de horas. Olha como é a mesma coisa. Tá? Conseguiram enxergar? Viram, gente? Que pode ser de um jeito ou de outro, né? Sim, ficou bem tranquilo. Ah, maravilha. Então, pronto. Tá, gente? Então, assim, ó. Isso aqui é o rateio sem departamentalização. É que, como é que é assim? Quando a gente escolhe um critério de rateio, independente da onde o custo está localizado, a gente disse ali, ó, que é pelo total de horas. Uf, não tem problema. Só que, para que serve? Quanto mais definido o custo indireto, menos arbitrariedade eu vou ter. Essa é a ideia, tá? Eu não sei se vocês conseguem entender que quando a gente tem assim, ó, não tenho só esses valores. Dentro da empresa, a gente tem muitas outras coisas. Então, quanto maior... E hoje, a gente tem mais custo indireto do que direto. Direto, eu vou ter, muitas vezes, só a matéria-prima. Muitas vezes, até a mão de obra vai ser indireta. Porque eu tenho muita informatização, muita robotização, sabe? Então, aí eu não consigo mais ratear a mão de obra, porque hoje a gente vê que a tecnologia avançou em todas as áreas, tá? Então, o que a gente pode fazer para minimizar essa complexidade
que é o custo indireto. A gente pode pensar em mapa de localização de custos. E para isso, vocês na administração, vocês já devem ter visto organograma, não viram? Você sabe o que é organograma? É as caixinhas ligadas que vão explicando as coisas, como é que elas funcionam em ordem decrescente? Ou numa sequência? De hierarquia, né? Então, eu vou compartilhar aqui, ó, de novo, a tela do nosso livro, para que vocês vejam. Ó, tá aí o nosso organograma do exemplo que ele dá no livro. Então, ele diz assim, ó, essa empresa, ela é composta pela presidência e ela é composta por 3 diretorias. A nossa fábrica está na diretoria Fabril, tá? Aí pensa assim, ó, Adriana, mas a minha empresa é uma empresa de auditoria. Eu não produzo produtos, eu produzo serviços. Bom, mas tem a seção onde ficam os auditores, que são aqueles que vão na empresa. Eles são o direto. Então, é essa seção que é a fábrica, vamos dizer, da nossa empresa, tá? Então, a gente precisa sempre localizar os setores produtivos e os setores auxiliares. Vejam só. Nessa empresa, que é uma empresa de produtos, ele tem assim, setores auxiliares, recursos humanos, a parte de TI, que é processamento de dados, a contabilidade, o financeiro, tudo na parte administrativa. Na parte comercial, vendas, marketing, atendimento ao cliente, representantes. Mas quem fabrica? Diretoria Fabril, administração geral da fábrica, engenharia, planejamento e controle de produção, almoxarifado, controle de qualidade, e aqui, ó, usinagem, montagem e pintura, tá? Então, a usinagem, a montagem e a pintura são os 3 departamentos diretos, produtivos, eles que trabalham, eles que fazem o produto acontecer. Todo o resto é auxiliar. Vocês concordam comigo? E ele diz assim ali no livro, já que ninguém concorda, eu concordo. Tá? Então, assim, ó, ele diz assim, ó, em geral, esses departamentos são chamados de centros de custos, independentemente de se referirem a divisões de administração, vendas ou fábrica. Centro de custo é uma expressão utilizada para designar áreas de responsabilidade da empresa em que os custos ou despesas são acumulados. Para facilitar a acumulação dos custos ou despesas nos departamentos, esses costumam ser identificados por um código, tá? E aí ele mostra na página seguinte esses códigos, que para nós aqui na aula não tem sentido nenhum, tá? É só porque na informática é mais fácil a gente considerar o centro de custo com código. Aí ele segue, tá? Com exceção da matéria-prima, cujo custo é identificado com o produto, os demais custos de uma empresa ocorrem nos departamentos. Embora a matéria-prima também seja consumida nos departamentos em que os produtos são fabricados, alguns custos indiretos são imediatamente identificados aos departamentos, sendo, olha só, essa é a parte mais importante, sendo registrados neles de maneira direta. Então, esses são os custos próprios dos departamentos, ou custos identificados nos departamentos. Por exemplo,
Mão de obra indireta. É possível saber o custo de cada departamento observando a folha de pagamento. Considera-se o montante de salários e acrescentam-se os encargos sociais e trabalhistas. Isso quer dizer o quê, gente? Olha só. Se eu considerar o salário da diretoria de administração para usinagem, montagem e pintura, eles são indiretos, certo? Vou considerar para o produto. Mas, dentro do recursos humanos, eu sei quantas pessoas trabalham, então, para o setor de recursos humanos, é direto. Para o processamento de dados, é direto. Para a contabilidade, eu sei o salário de todo mundo ali, direto. Vejam que a gente acaba diminuindo a arbitrariedade. E é isso que ele quer dizer. A depreciação, por exemplo, o custo de depreciação de cada departamento é identificado por meio do controle patrimonial. Cada caixinha vai ter qual é o patrimônio que existe ali. Então, eu sei qual é a depreciação de recursos humanos, qual é a depreciação do marketing, qual é a depreciação das vendas. Eu consigo enxergar isso. Materiais diversos, então, o consumo de cada departamento é identificado por meio de requisições emitidas. Então, eu sei quanto cada departamento pediu de material de higiene, limpeza, tá? Outros custos estão relacionados a um conjunto de departamento e são considerados custos comuns. Por exemplo, eu só tenho um medidor, eu não tenho um medidor em cada departamento. Então, a energia elétrica é comum para todos. Vejam o que a gente está vendo. A gente tem custos próprios, que são diretos aos departamentos. A gente tem os custos comuns, que são aqueles que eu só tenho uma maneira de saber o valor, que é a conta, e aí eu vou ter que dividir, né? Vou criar, e daí um critério para cada departamento, para poder ratear a energia elétrica, a água, o telefone, que é os exemplos que ele dá. E é importante também, ele diz ali, ó, separar os departamentos da divisão da fábrica em dois grupos, auxiliares e de apoio e produtivos e de produção. Então, os departamentos auxiliares são os que não trabalham os produtos, servindo de apoio aos departamentos produtivos. Entre eles estão a administração geral da fábrica, almoxarifado e controle de qualidade. Nesse exemplo que ele dá. Os departamentos produtivos são os que trabalham os produtos, ou seja, estão diretamente envolvidos na fabricação dos itens. Incluem, por exemplo, o departamento de usinagem, montagem e pintura. Tá? E aí ele vai falando, ó, isso que ele acabou de citar. Os produtos estão aqui embaixo, custos diretos, direto para o produto. Custos indiretos, eu vou primeiro separar em custos próprios, que vai direto para cada departamento, e custos comuns, tá? E vou fazer esse rateio aí em cada departamento. Custo direto, direto para os departamentos auxiliares e direto para os departamentos produtivos. Custos comuns, rateio para os auxiliares e produtivos, tá? E aí, depois, para ir para os produtos, eu vou ratear os auxiliares aos produtivos e dos produtivos vai para os produtos. É essa caminhada que a gente tem que fazer. Ai, mas isso é muito difícil. Não, gente, é trabalhoso, tá? Muito trabalhoso. Difícil não é. É só a gente prestar atenção. Então, tá aí, ó, mapa de custos indiretos de fabricação. A gente também chama isso aqui de mapa de localização de custos. Por quê? Porque a gente vai identificar o local, o centro de custo que esses, vou ser redundante, né, que esses custos ocorrem. Aqui está um exemplo, e na próxima página, ele começa a falar, tá? Que esse mapa que ele vai dar de exemplo, ele está separado em dois grupos.
departamentos auxiliares e departamentos produtivos. Em cada grupo, a gente tem que ordenar os departamentos auxiliares, posicionando à esquerda aqueles que mais prestam serviços. E à direita devem ficar os departamentos beneficiários, auxiliares e produtivos, que consequentemente receberão seus custos. Vejam assim, ó, que a gente tem uma ordem para fazer isso, que é isso que eles disseram aqui, ó. À esquerda, os departamentos auxiliares. E depois aqueles que recebem esses custos. Porque tem que ser nessa ordem, da esquerda para a direita, a transferência desses valores. Tá? Então, isso aqui é uma técnica de rateio que é mais trabalhosa, mas diminui a arbitrariedade da divisão do custo indireto. Na sequência, ordenar os departamentos produtivos, preferencialmente de acordo com a sequência do processo de fabricação, tá? Embora que isso não modifique os custos finais. No próximo passo, é identificar as bases de rateio que serão utilizadas para ratear os custos comuns e os departamentos auxiliares e produtivos. Separar os custos indiretos em custos próprios ou identificados e custos comuns. Os próprios ou identificados são lançados nos departamentos nos quais ocorreram. Os custos comuns, inicialmente, têm seus valores lançados na coluna totais e, em seguida, são rateados aos departamentos. Então, vamos lá ver o que eles fizeram. Olha só. Ele diz o seguinte: como departamentos auxiliares, eu tenho a administração geral da fábrica, almoxarifado e controle de qualidade. Como departamento produtivo, usinagem, montagem e pintura. As bases de rateio que vão ser utilizadas são: 1, número de funcionários. Número de funcionários, ele deu o número de funcionários de cada setor e fez a totalização aqui. A área ocupada por cada setor e a área total, então, considerada da fábrica. A potência instalada, ó, de cada setor e o total de potência. Quantidade de aparelhos de telefone em cada setor, número total de aparelhos. Número de requisições de material e o total de requisições. Hora homem para montagem e para pintura, hora máquina para usinagem só, hora de controle de qualidade, usinagem, montagem e pintura. Então, ele identificou os critérios de rateio. E aí, ele disse, bom, o que é custo próprio ou identificado? Mão de obra direta, indireta. Mas ela vai ser direta a cada setor, porque eu sei a folha de pagamento de cada setor. Por isso que eu já tenho os valores distribuídos. Então, esses valores aqui, a pessoa que elaborou já foi lá na folha de pagamento e já, o recurso, a administração geral da fábrica tem 72 mil de salário, o outro tem não sei o quê, tem 8 mil. A controle de qualidade tem 25 e assim por diante, tá? Eu estou na página 59, tá? Que é essa tabela aí. Então, aí, materiais diversos, eu também consigo identificar o que foi gasto em cada setor. A depreciação também, porque eu sei que tem tantas mesas, tantas cadeiras, sei quanto que tem de depreciação de cada setor. Então, custos próprios identificados, eu sei que a administração geral da fábrica tem 76 mil, que
o almoxarifado tem 8.800, que o controle de qualidade tem 28.200, né, o somatório, que a usinagem tem 173, a montagem 212 e a pintura 97. Então, o total de custos próprios identificados, 595, tá? Muito bem. Aí, olha só, ele tem assim, quais são os custos comuns? Energia elétrica, água, telefone e aluguel. Que base que eu vou usar? A energia elétrica, eu vou usar a base 3. Qual é a base 3? Eu vou lá para cima e vou ver. 3 é potência instalada. Estão vendo ali? Aí eu vou para a água. A água é a base 1. O que é a base 1? Número de funcionários. Tá? Aí eu vou para o telefone. Qual é a base do telefone? Isso aqui também, esse é ridículo, tá? Quantidade de aparelhos de telefone, mas é o que ele nos trouxe de exemplo. Aí depois, aluguel. Qual é a base 2? Base 2, área ocupada. Tá? Entenderam isso? Sim, prof. Beleza. Então, olha lá. Ele disse assim, ó, vamos preencher os custos comuns primeiro no total. Energia elétrica é base 3. Qual é o total da energia elétrica que eu tenho gasto ali? A potência instalada, 3.500 kW, certo? Como é que a gente vai saber o que vai colocar em cada quadradinho? A gente vai pegar os 35.000, dividir, ó, pelos 3.500, que é o total. Aí a gente vai encontrar 1 quilowatt. Uma unidade de referência. Isso, vai ser uma taxa, tá? Então, vocês vão ter assim, ó. Deixa eu só botar lá, ó. Nesse caso, ó, o que eu vou ter? A minha unidade, cada real por quilowatt vai ser 10 reais por quilowatt, certo? Porque eu peguei 35.000 e dividi por 13.500. E eu vou multiplicar por 70, por 40, por 140, por 1.300, que é a cada capacidade instalada. Então, olhem lá na próxima tabela que ele preencheu. Olha aqui, ó. Na página 61? Isto, 70 vezes 10 dá os 700, 40 vezes 10 dá os 400, e assim por diante, ó. Viram? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dividindo o total do custo de água pela base de rateio que ele disse que a gente tem que usar, que nesse caso aqui, ó, número de funcionários, eu divido por 40, multiplico por 6. Divido por 40, multiplico por 2. E aí, eu vou ter quanto de água, ó, foi alocado por cada departamento. Conseguiram entender isso? Umas 4 aulas treinando, um exercício desse por aula tá bom, a gente consegue. Não, vocês vão ter que refazer todo esse exemplo, tá? Então, assim, ó, ele tá bem explicado ali no livro. Então, se vocês refizerem
esse exemplo todo desse mapa de localização de custos, vocês conseguem preencher. Olha lá o 62, página 62. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Esse exemplo está no livro, Cristina. Não precisa tirar print, vocês têm? Tá tudo ali no livro. Então, voltando lá. Teoricamente, então, tu está dizendo para a gente imprimir a folha 57 do livro e preencher a caneta, para entender a lógica da coisa. Se vocês quiserem, pode ser. É uma ou maneira fazer no computador, ou alguma coisa assim, é isso? É uma maneira de vocês terem aquele passo a passo e vocês refazerem, porque ele já está pronto aqui, ó. Tá? Na página 62, ele está todo pronto. Só que vocês precisam... como é que eu cheguei a esses 700? A gente fazendo, gente, é muito mais produtivo do que a gente vendo só, não é verdade? Aí então, depois assim, só confere com o gabarito. Já confere com o gabarito. E aí, assim, ó, por que a gente precisa fazer isso aqui, ó? Custo próprio, custo comum. Porque a gente tem que totalizar, ó, esses 76 mil da administração geral da fábrica, mais os 11, me dá 87.050 desse setor. Vocês lembram lá quanto que era o nosso custo indireto? 742.500. A gente não está aumentando nem diminuindo nada. A gente só está colocando nas caixinhas certas o que é de cada coisa. Então, por isso que vocês têm que utilizar, já que tem esse modelo, ele fez várias iguais, justamente para que vocês possam... eu vou tirar xerox daquela lá que está em branco, aquela primeira, sabe? A lá da página 57. E daí vocês vão preencher da 57 com cada coisa que ele dá. O que é dado, né? Óbvio. E aquilo que é calculado, vocês calculem também para ver se fecha. Entenderam? Alô? Davi, ok. E o resto, pessoal? Bugaram já? Desmaiaram? Estão dormindo? Pedro, Camille, Guilherme. Tá bom, olha lá, até um mãozão lá que surgiu. É isso aí. É trabalhoso, não é difícil, tá? É só porque, assim, gente, custos, a gente não faz a mão na vida real, né? Seria tão bom se a gente pudesse, se todo mundo sabe Excel e a gente pudesse fazer essas coisas no Excel. Mas, infelizmente, não temos laboratório disponível. A gente... Tá, Camille, não tem problema. Então, assim, nós não temos laboratório disponível, a gente não tem, assim, todos os recursos, né? E não, tchau. E aí a gente não consegue fazer, né, tudo que a gente deveria adequadamente. Porque lá na vida real, gente, a gente tem sistemas, né? A gente só precisa, com aqueles códigos lá, dizer, ó, isso aqui vai ser dividido nisso, nisso e nisso, os critérios são esses, 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 e a gente vai fazer uma regra de contabilização para esses custos, e a gente vai digitar a nota lá da energia elétrica e o sistema vai dividir para nós. Mas a gente tem que parametrizar. E essa parametrização é esse mapa de localização de custos que ele dá. Entenderam? Gente, vamos finalizar por aqui.
A tarefa de vocês é refazer esse exemplo, tá? E lendo lá até a página 64, tá? Pelo menos, que é o que a gente precisa para a gente poder fazer exercício semana que vem. Combinado? Combinado. Daí, Isso. semana que vem, faz exercício na aula, é isso? Sim, podem fazer em casa e levar as dúvidas se vocês quiserem. Isso aí é como vocês quiserem. Tá? O Combinado? exemplo é de qual página, prof? Por favor. Página, vocês podem imprimir, ele começa ali na página 50 ele começa na página 56, tá? Aí 57 tem o mapa em branco. Aí depois ele vai dando os critérios. Aí na página, a próxima prova, tem que olhar lá no plano de ensino, mas ainda falta, tá? Chegou a fazer online, Pedro? Que bom, beleza. Então, assim, ó, façam esse modelinho aqui, tá? Esse rateio. Utilizem esse em branco e vão fazendo até a página 64. Que daí vocês vão lá. E se tiverem dúvida, gente, me chamem, perguntem. Não esperem até a outra sexta, tá? Podem me chamar ali no grupo. Combinado? Isso, 56, 64. Isso mesmo, Maria Cristina. Tá, gente? Então vamos fazer assim. Hoje a gente fica por aqui, tá? Para que vocês possam pensar. A gente avançou 2 conteúdos diferentes. Então, quem quiser aproveitar esse tempo, isso aí. Quem quiser aproveitar esse tempo agora e continuar fazendo o exemplo, já que está em casa, não tem que se deslocar mesmo, aproveita. E aí eu encerro a gravação aqui e depois, assim que vier essa gravação para mim, eu vou postar lá no Moodle para vocês, tá? Depois da gravação, precisava falar contigo um pouquinho, por favor. Tá. Vou encerrar aqui e daí eu fico à disposição. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, prof. Obrigada.